Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Rodrigo Vicente, que é jornalista, cientista político, pesquisador do INCT Reden, que é sobre vamos falar da configuração aí política, já tendo em vista as eleições de 2026. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Bem, Rodrigo, a gente fala de 2026 porque o 2026 já está muito no radar dos políticos, inclusive das relações de governo no Congresso também, a oposição muito firme, por mais que haja argumentos em relação, por exemplo, às propostas para aumentar a tributação, a gente sabe que tem essa conotação política. Mas vamos começar falando da situação do governo Lula. Várias pesquisas mostram um aumento da reprovação, piora na aprovação em vários quesitos, isso apareceu na Quest, Datafolha, que foi divulgado ontem também, teve a questão do PIX, depois ele começou a se recuperar, agora veio essa questão do IOF. Você vê alguma condição de o governo conseguir se recuperar em termos de popularidade? Olha, Denise, a situação do governo eu acho que é a pior desde o começo desse Lula 3. Condições há. Lula é uma figura forte, obviamente, e na ciência política nós costumamos dizer que 3 ou 4 meses antes de uma eleição são fundamentais. Portanto, ele é um incumbente e tem condições de reverter essa situação. Mas há grupos que me parecem muito complexos hoje de lidar. Ontem, na fala dele, ele estava em algum evento, se não me engano, em Minas Gerais, ele já alerta para essa situação, né? Ele coloca essa situação das pessoas mais pobres, que não estão no orçamento, enfim, esse discurso que ele faz com certa frequência. E ele chama esse público, porque, querendo ou não, foi de 21 a 30 e alguma coisa, agora quase 1/3 de quem ganha até 2 salários mínimos, vendo o governo Lula como ruim ou péssimo. É inimaginável, né? Um público, um eleitor muito fiel de Lula nessa circunstância. Então, há condições de melhoria, mas a situação em diversos grupos é muito complexa. Eu falava dessas condições de recuperação porque ele vai precisar de ter recursos também. E todas as projeções em relação às finanças públicas para o próximo ano são muito ruins. Ou ele está agora numa situação de embate com o Congresso, talvez seja dos piores momentos também da relação governo-Congresso. Sempre se falou desde o início do mandato 3, do problema de articulação, e a gente não vê o Lula lá no corpo a corpo, negociando as propostas. Ele joga muito para Haddad, ele viaja com as lideranças do Congresso, mas parece que eles não tocam nesse assunto, né? E veja, ele viaja com as lideranças do Congresso, viajou, por exemplo, com o Hugo Motta, mas Hugo Motta, diferente de Arthur Lira, é alguém muito diferente, né? O Arthur Lira, por mais difícil que fosse, tinha acordos muito claros. Hugo Motta já é um tanto quanto diferente, né? Já é um político mais jovem, vai mesclando daqui e ali para ver até onde pode ir. E eu acho que a pesquisa tem muito a ver com isso. Hugo Motta peitou nos últimos dias o governo e não faria diferente se não fosse a pesquisa que estava por vir já na Quest anterior, seja Datafolha ou Ipsos IPEC, que saiu também. Então, de fato, eu acho que essa é uma cobrança que os governistas têm feito, de que Lula precisa dar conta do dia a dia do governo, né? Tem que ir mais para a briga. No sentido de negociar mais. Colocou Gleisi Hoffmann, parece que houve avanços nesse sentido, por mais que num primeiro momento parecia que seria uma atitude complexa, mas ela é na intrapolítica, ela é uma política muito bem esquematizada, é alguém de articulação e que tem boa relação tanto com o presidente como com o colégio de líderes. Agora a impressão é que essas negociações não são para valer, porque o Hugo Motta, depois da reunião do último domingo, ele saiu elogiando como se tivesse tudo certo. Acertamos as medidas que o governo vai tomar, precisamos avançar com medidas estruturantes. No dia seguinte, ele já deu declarações que ele não tinha compromisso com a aprovação. Claro. Né? E não tinha acontecido nada novo, o pacote do governo não tinha sido apresentado novo e ele mudou de ideia. Por isso que eu digo, ele vai muito aos ventos da situação e quer negociar. Tem a situação de emendas para resolver agora, ele quer ir à frente com isso, vai pautar algo, mas que não se sabe. O Haddad fica numa situação delicadíssima.
mesma, né? Porque tem que enfrentar, a gente viu essa semana agora esse enfrentamento dele no Congresso, é uma situação delicada, de toda forma vai precisar negociar a fundo, mas não se sabe de que forma o Mota vai receber isso. E de outro lado nós temos o Bolsonaro, que nesta semana prestou depoimento no STF, há a possibilidade dele ser julgado, inclusive preso ainda este ano, tem algumas dúvidas. Hoje tivemos a novidade da prisão do ex-ministro Gilson Machado, de novo a questão de Mauro Cid, se questiona a delação que ele fez, que ele teria uma postagens nas redes sociais com outro nome, criticando o STF como se ele tivesse sido coagido. Então tem uma questão, mas talvez se restrinja muito à situação específica dele. Agora, Bolsonaro, de qualquer forma, está inelegível. E aí a gente percebe que ele não estaria presente, mas o bolsonarismo sim, muito presente nessa disputa, muito mais candidatos de direita, de centro-direita, que tendem a assumir o apoio dele, ou buscar o apoio dele, né? Veja, todos esses candidatos da direita, ou mais à extrema-direita, alguns, querem estar com Bolsonaro. Não sei se querem, mas precisam estar com Bolsonaro porque sabe que o bolsonarismo tem voto. É difícil imaginar que Bolsonaro estará com eles, eu acho. Né? Me parece que ele vai alongar, por mais que esteja inelegível e não tenha condições, obviamente, de reverter isso, dificilmente o fará, ele deve levar essa eleição muito longe, né? E a se ver quem que vai vir aí. Se alguém da família, bem, o filho está nos Estados Unidos, né? A mulher se cogita. É o pior colocado nas pesquisas. É o pior colocado nas pesquisas. E eles se colocam de forma muito complexa, né? Essa semana ele tentou, no depoimento, mostrar alguém mais palatável, alguém mais possível, porque sabe que a situação dele é complicada. É interessante, se a gente olhasse 5 anos atrás, quando o Eduardo Bolsonaro dizia que um capitão e um soldado servia para fechar o Supremo, a situação aqui, eles todos chegaram, o filho quase numa situação foragida fora do país, recebendo um valor razoável, né, para dizer o mínimo para viver lá, mas não é alguém bem colocado. A questão é se Bolsonaro irá com alguns desses candidatos. Ratinho Júnior, muito bem colocado, né, para uma pesquisa inicial. Tarcísio, a mesma questão. Zema, alguma possibilidade. Foi o único que piorou na última pesquisa. É o que piorou. Né? Caiado, ainda muito desconhecido do público, né, para esse público contemporâneo, embora seja uma figura de longa data. A questão, uma vez que Bolsonaro abrace alguém desse campo que possa ser mais palatável, tirando as loucuras de Bolsonaro, o que sobra dele? Eu acho que essa é a conta que ele faz, principalmente no momento em que ele está na situação mais delicada da carreira recente dele. Agora, quando se pensa em centro-esquerda e esquerda, só tem Lula mesmo. A gente não vê nenhuma liderança que possa quebrar essa polarização, mesmo que sejam de direita e de esquerda, que a disputa saia de Bolsonaro e Lula, não é? Não sairá, né? Eu acho que, infelizmente, a gente vai ter essa reedição de embates, o que é lamentável, mas são duas figuras que têm votos, nós sabemos disso, saem todos aí com 40% da intenção de voto no primeiro turno com uma facilidade, né? Porque tem seus públicos cativos e Lula é de fato o único candidato da esquerda, não há ninguém, não há nem na centro-esquerda alguém possível, talvez Eduardo Leite se coloque aí na centro-direita, mas mesmo assim a saber se o PSD vai apoiar ou não. E tem o apoio que Kassab já declarou, que se Tarcísio for candidato, o PSD estaria com ele. E vários possíveis candidatos podem optar por serem candidatos ao governo dos respectivos estados, terem essa possibilidade. Claro, né? Ou esses presidenciáveis aí como Zema podem concorrer facilmente ao Senado, ainda mais num Senado de renovação de 2/3, como será, né? Bom, para fecharmos rapidamente, tem essa questão de Carla Zambelli ter ido para o exterior, Eduardo Bolsonaro ter ido para o exterior, a possibilidade de Mauro Cid também está buscando. Isso pega mal junto ao eleitorado, não pega? Pega demais, eu acho, né? Se a gente imaginar o Bolsonaro essa semana na frente do Alexandre de Moraes daquela forma, né? Confessando
inúmeras questões, inclusive que manda dinheiro para o filho, né? É algo lamentável e a direita fica à mercê de um candidato como esse. Perfeito, eu agradeço muito a participação do Rodrigo Vicente, que é jornalista, cientista político, pesquisador do INCT Redem. Eu te agradeço muito a presença, uma boa noite. Obrigado, Denise, pelo convite. Com vocês.